Olá, como que você está? Está preparado para assistir essa live de hoje? Eu separei um conteúdo, na verdade serão duas lives. Hoje é a primeira, onde eu falo de perfis comportamentais. Só que de uma forma bem simples, bem fácil para você entender. Você vai conhecer quais as características de cada perfil, qual que é a forma que cada perfil prefere para se sentir mais reconhecido. Eu vou te falar algumas maneiras para você lidar com cada perfil, para motivar cada perfil. E hoje eu falo de dois perfis. Você prefere agir mais rápido ou prefere agir acompanhado? Serão os dois perfis de hoje. Bora lá? Eu já ia esquecendo de passar para você os meus outros endereços digitais para você conhecer as outras lives, postagens, vídeos, enfim. Você vai procurar no Facebook pela página Liderança Ímpar. Vai procurar no Instagram pelo perfil @cadu.quirino e no YouTube Cadu Quirino também. Bora lá começar porque tá muito legal o assunto de hoje. 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, e o que acontece nesse momento? Instagram está ao vivo. Eu perguntei se você estava preparado para começar essa live de hoje. E você, Instagram, está preparado para começar essa live de hoje? Onde eu falo de perfis comportamentais. Perfil de comportamento, como que você se comporta, quais são as características que você utiliza no seu dia a dia para se comportar, quais são os seus medos. Vai ser legal isso, hein? Olha aí. Goiânia na live, já tá de prontidão. Rio Branco na live, bem-vinda Ed, bem-vinda mãe. Vocês estão preparadas para saber um pouco mais sobre perfis de comportamento? Vai ser bom demais, só te digo isso, vai ser bom demais. Eu falava que eu separei os medos, né? Separei os medos. Separei as necessidades de cada perfil. Como que você vai lidar com cada perfil? Como que você vai motivar cada perfil? Afinal de contas, somos pessoas totalmente diferentes. Vocês têm noção o poder que é quando você entende, quando você sabe identificar os perfis em cada pessoa? Sua vida com certeza vai ficar muito mais leve. Agora, o conceito de leve fica para você. O que é leve para você? O que é viver uma vida leve? Enquanto o Instagram distribui aí os convites para as pessoas poderem chegar nessa live, quero dizer uma coisa. Eu sempre gosto de falar, compartilhar com você a teoria na qual eu faço embasamento dos conteúdos que eu trago aqui para você nas minhas lives. Eu sempre falo que eu trago conceitos de inteligência emocional, trago conceitos de PNL, programação neurolinguística, trago conceitos da psicologia positiva também. E hoje eu trago o conceito de perfil comportamental que é baseado na teoria de William Marston. William Marston foi um psicólogo lá dos anos 20 do século passado, onde ele escreveu pela primeira vez a teoria dos perfis comportamentais em 1928. Estamos caminhando aí para 100 anos dessa teoria. E lá na década de 40 do século passado, em 1948, um outro psicólogo pegou essa teoria de Marston e transformou ela numa pesquisa comportamental. Então temos aí quase 100 anos dessa teoria e pouco mais de... Não me condenem pela matemática. E aí pouco menos de 80 anos aí para que essa pesquisa ela é usada
no mundo todo para poder definir perfil comportamental, e principalmente ela é usada hoje, para contratação de pessoas nas empresas. Enfim, uma das utilidades. Mas, enfim, você pode fazer essa pesquisa para se conhecer, para saber, por exemplo, como que você se comporta. Você pode aplicar essa pesquisa no seu parceiro, na sua parceira, podem fazer juntos para poder fazer um alinhamento de comportamento. Enfim, é autoconhecimento. É fantástico. E aí, bora lá então começar? Já passaram alguns minutos aí, acredito que o Instagram tá quente já. Daqui a pouco as pessoas começam a chegar e daqui a pouco as pessoas entram e saem. O importante é que fique somente aquelas pessoas que realmente se interessam por esse conteúdo. É isso que eu desejo para o dia de hoje. Bela noite, uma bela noite de quinta-feira em Goiânia. E então, eu fiz uma pequena introdução, né? Falei lá do William Marston, lá em 1928. E aí, então assim, eu falei para você que eu quero fazer essa live de hoje com um linguajar bem simples, para que você entenda de uma forma transparente, de uma forma simples, o que é perfil comportamental. Então, só a título de conhecimento, vou falar para você só os nomes dos 4 perfis baseados na teoria de Marston, que é o dominante, o estável, o influente e o analítico. São os nomes de 4 perfis. Não vou entrar nos detalhes desses nomes. Hoje eu quero falar de 2, só para você saber, só a título de curiosidade mesmo. Hoje eu vou falar do perfil dominante e do perfil estável, que teoricamente, veja bem, vou repetir, teoricamente são perfis opostos. Só que é importante eu dizer para você, antes de começar essa live também, que todos nós temos os 4 perfis funcionando dentro de nós, influenciando dos nossos comportamentos. Só que, por que se procura descobrir quais são os perfis? Porque sempre tem 1 ou 2, talvez até 3, que eles se sobressaem mais. O normal é que 1 ou 2 sempre vai prevalecer sobre os outros. Então temos os 4, porém 1 ou 2 sempre vai prevalecer. Então hoje eu falo do dominante e hoje eu falo do estável. O que é o dominante, esse perfil dominante? Quando você já ouvir esse nome, você já vai associar as características. Combinado? Dominante é aquela pessoa que gosta de fazer rápido. Pensa naquela pessoa que você conhece, ou até você mesmo, que prefere fazer tudo muito rápido, muito ágil, na hora. Esse é o perfil dominante, mas é o perfil que está mais predominante nessa pessoa que tem essa característica de fazer rápido. Enfim, além de fazer rápido, essa pessoa, ela foca muito no resultado. O foco das ações é sempre para o resultado, sem se preocupar muito no processo que vai levar ao resultado. E tem que ser de forma muito enérgica, tem que ser de forma muito ativa, sem muito planejamento. Como eu falei, essa pessoa, o dominante não foca muito no planejamento. O negócio dele é fazer. Não interessa se foi planejado, não interessa se tem uma teoria, ele pega e faz. Vamos supor vamos pegar o exemplo aqui da live. O Cadu, o dominante já foi o meu perfil mais forte, já foi. Hoje ele está ali em 3º lugar dentro da hierarquia dos 4 perfis. Porque, legal falar também que esses perfis, eles se alteram, tá? Pode ser que em uma época da sua vida ele esteja mais predominante, pode ser que uma outra época ele esteja menos. Isso vai depender das suas motivações. Lembra que eu já fiz uma live recentemente sobre motivação? E essa motivação, ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária. Quando as motivações temporárias são muito fortes, você tende a
oscilar muito dentro dos perfis. Então, para você poder atingir um objetivo, um sonho, ou talvez uma meta, que isso eu chamo de motivação temporária, você usa características de um perfil específico, e isso você faz de uma forma muito natural. Você não tem que pensar, agora eu vou usar o dominante, não, agora eu vou usar o influente. Não, seu cérebro já está programado para isso. Relaxa que seu cérebro é uma máquina perfeita, então ele vai usar características para atingir essa motivação temporária que você está colocando como meta, como objetivo, enfim. Só que o problema, às vezes, o problema que pode acontecer é que esse perfil pode prevalecer por muito tempo, de uma elasticidade muito longa. E só para contextualizar para você também, quando eu falei elasticidade, é um termo técnico, eu falei que não vou falar termo técnico, só que acaba escapulindo e eu vou explicar para você. Quando você está se comportando dentro de um perfil que não é o seu natural, não é aquele que normalmente acontece dentro de você, Cadu Quirino, profissional de um analista comportamental profissional, chamo isso de elasticidade comportamental. A pessoa está funcionando num perfil que não é o natural. Imagina um elástico onde você estica ele, então ele fica esticado ali. Quando você atinge a meta, ele volta à sua tensão natural. Por isso, elasticidade comportamental. Dito isso, eu já fugi, já quebrei minha promessa, digamos assim. Eu disse que não ia falar termos técnicos, acabei falando, porém eu expliquei para você. Mais conhecimento para você. E o dominante, eu falava que aquela pessoa que age de forma muito rápida, né, muito ativa. E eu vou introduzir agora, vou falar algumas características, que eu separei aqui as principais, algumas características, e você vai se identificando dentro dessas características, ou vai pensando aí naquela pessoa, naquele fulano, naquele ciclano, que você vai encaixando essas características aí, tudo bem? Então, elas são muito aceleradas, são muito diretas essas pessoas, muito firmes e exigentes nas suas decisões. Tem um perfil de comandar muito, de querer colocar a sua opinião de uma forma mais contundente, de uma forma mais firme, quase uma imposição. Veja bem, quase uma imposição. São extremamente independentes também, sem a necessidade de qualquer opinião de qualquer pessoa, independente do nível de inteligência, do nível hierárquico, não importa, ela é muito independente nas suas ideias. E o dominante vai impor as ideias dele, mesmo se outras pessoas disserem que, olha, não é muito legal essa ideia. Não, ele não quer saber, ele vai impor, porque ele acredita que o que ele pensa é o certo, o que ele pensa é o que vai dar o resultado na qual ele está focado. Por isso essa independência. Tem uma competitividade também muito aguçada. Logo, logo você vai entender por que essa competitividade é aguçada. Eu vou falar mais tarde. Adora um desafio. Também vou falar mais tarde. Aliás, vou dar um spoiler. Aliás, desafios é uma das formas que você pode motivar quem tem esse perfil dominante. Chega assim, ó, vamos supor assim, vou dar um exemplo muito banal dentro de casa, né? Porque eu falei que essa pesquisa de perfil comportamental ela é muito aplicada dentro de empresas, né? Dentro de organizações, para poder realocar pessoas dentro dos cargos corretos, enfim. Só que pensa dentro de casa aí, você que é mulher, por exemplo, eu tenho uma grande porcentagem de quem me acompanha são mulheres. Agradeço muito a vocês que gostam do meu conteúdo. Então eu vou falar para você está dentro de casa aí, e aí não sei se na sua cidade está em isolamento ou não, enfim. Vai que o seu marido aí, seu namorado, não sei do que você chama a pessoa aí, seu companheiro, digamos assim, vai que ele é dominante.
E aí você vai identificar essas características que eu estou falando nele. Se ele for dominante, você fala assim, olha, amanhã eu te desafio a lavar o banheiro de casa. Olha, se o seu companheiro for dominante, no outro dia o banheiro está limpinho, eu te garanto. Porque o dominante gosta de desafio. Se ele for desafiado em alguma coisa, ele vai cumprir. E ele vai cumprir, vou dar outro spoiler. E ele vai cumprir para mostrar que ele é capaz. Só isso. Você vai entender por quê mais tarde. Entendeu o exemplo? Duvido que amanhã você deixe esse banheiro limpinho. O cara vai lavar o banheiro só pela questão do desafio, tá? Então, muito competitivo, gosta do desafio, é muito determinado e tem uma iniciativa própria muito forte também. Ele não espera ninguém ficar falando que, vem cá, faz comigo, olha, faz aquilo. Lembra que eu falei sobre os níveis de realização? Quando a pessoa te fala para fazer, quando a pessoa faz com você e quando você tem aquele estalo, aquele insight. Então, o dominante, essa pessoa ela trabalha sempre no terceiro nível, naquele estalo, naquele insight. Ele tem uma iniciativa para fazer muito forte. Por isso que ele sempre faz as coisas, tá? Tá muito ligado isso aí. Por isso que ele sempre vai fazer com muita independência, porque sempre vem de insights o que ele faz. Combinado? Um pouquinho agora de características, eu não gosto de falar que são negativas, mas são características que, vamos dizer assim, vamos combinar uma coisa aqui, eu vou dizer que ao olhar do senso comum, são características negativas. Só que, como profissional do comportamento humano que eu sou, como analista comportamental, eu vou dizer que são características que precisam ser trabalhadas. E é normal. Todos os 4 perfis têm características boas e pontos de melhoria. Mas enfim, para você entender, eu vou falar que são características ruins, beleza? Apesar que eu reforço, isso não é característica ruim, é apenas uma característica, combinado? É muito impaciente essa pessoa, talvez até com uma certa agressividade, tá bom? E agressividade pode ser nas palavras, pode ser em gestos, pode ser na expressão facial, pode ser na linguagem corporal. Se você lembrou de alguém aí que sempre fala com a fala assim, que tem que ser assim e tá gesticulando e tem que ser assim. Então, essa expressão, essa linguagem corporal que eu fiz aqui é típica de um dominante, tá? Tem que ser assim, porque é isso, porque é aquilo. Então, linguagem corporal, agressividade nesse sentido, tá bom? Intolerância, muito intolerante, arrogante, generalista. Lembra que eu falei que eu já tive um perfil dominante mais forte dentro de mim? Lembra que eu falei também que eu já fui, lá no meu passado, eu já fui chamado muitas vezes de arrogante, intolerante, foram rótulos que eu recebi. E aliás, lá no passado, muito merecidos esses rótulos, porque eu realmente era assim. Então, arrogância, intolerância, generalismo. Como ele é muito focado no resultado, ele acaba focando só no resultado, entendeu? E o resto fica como o resto. Então é muito generalista. O negócio dele é ali o resultado que ele quer. O resto é simplesmente o resto. E tá tudo bem. Egocentrismo. Lembra que eu falei que ele trabalha muito no terceiro nível de realização dos insights, das ideias dele? Então muito egocêntrico. Nesse sentido, todas as ações que ele vai tomar é porque ele acredita que as dele são as melhores e ele vai pôr em prática isso. Egocentrismo, frieza, sarcasmo. Sarcasmo está muito ligado aqui com a competitividade, tá? Como ele é o melhor, então as outras pessoas, tipo assim, meu filho, você não é bom o suficiente para competir comigo, tá? Então é meio sarcástico assim, nesse ponto. Olha, fulana, sai fora porque aqui você não tem vez. É mais ou menos desse jeito assim. Muito orgulhoso e tem uma tendência
de usar as outras pessoas para atingir o seu resultado. Lembra que eu falei, acabei de falar que é muito, cadê a palavrinha aqui, rapaz, que eu procurei? Egocentrista. Como vai usar pessoas cada vez? Essa pessoa então é maléfica, isso é uma pessoa muito ruim. Não, não é ruim, é apenas o perfil, tá? É apenas o perfil. O que acontece? Como o foco dessa pessoa que é dominante é o resultado, então tudo o que ele ou ela, tá? A pessoa, tudo que ele vai usar, tudo que tem disponível para ele vai usar para atingir o resultado, mesmo que seja uma atitude de uma outra pessoa. Mesmo que uma outra pessoa pode ser útil no projeto dele para atingir o resultado, ele vai usar. E não é que ele é ruim de natureza, ele está só usando o que a outra pessoa tem de melhor, no caso, para atingir o que ele quer, que é o resultado. Tá bom? Nada de julgamentos quando a gente fala de perfil comportamental e nada de julgamentos nem nunca, tá bom? Por favor. Beleza. Dentro dessas características que você já deve ter colado em algumas pessoas aí, que veio na sua memória, esses dominantes, essas pessoas dominantes no nome, tá? No nome do perfil. Essas pessoas que têm um perfil dominante, elas sofrem algumas consequências das suas atitudes. E eu separei algumas aqui bem interessantes. Presta atenção. Inflexibilidade, inacessibilidade, ou seja, lembra do egocentrismo e frieza? Então essas pessoas se distanciam um pouquinho, elas constroem barreiras para as outras pessoas, justamente por essa, como é que eu vou dizer, por essa sensação que tudo que ele faz é melhor. Então, ó, vocês que fiquem aí, porque então acaba ficando inflexível, acaba ficando inacessível, gera muitos conflitos interpessoais por essas características. Pode se tornar uma pessoa teimosa, uma pessoa agressiva e uma pessoa individualista demais. Então são algumas consequências desses comportamentos fortes, desse estilo de perfil dominante. Beleza? Joinha? Então tá. O que vamos falar agora? Vamos falar como que esse dominante gosta de ser reconhecido. Qual que é as melhores formas de reconhecimento? Como ele gosta de estar no controle, aliás, a melhor forma para ele ser reconhecido é sempre estar no controle de alguma situação. E estar no controle numa posição de dominância, tá? Então é como ele se sente mais valorizado, com aquele ego se enche, olha, estou no controle da situação. Então ele vai se sentir valorizado por isso, tá? Reconhecido por isso, por estar no controle. Outra característica que ele enxerga como reconhecimento é visualizar alguma opção dentro da carreira ou dentro da vida mesmo, como uma oportunidade de crescimento. É onde ele pode sempre dar um passo além, onde ele pode sempre subir um nível. E aqui que entra a competitividade. A competitividade do dominante é com ele mesmo, não é com outra pessoa, porque a outra pessoa a gente já falou que ele descarta. Aquele sarcasmo, né? Ó, você não é bom o suficiente para mim. Então a competitividade é com ele mesmo. Porque se ele se sente mais reconhecido quando vai subindo de nível, quando sempre tem um nível para ele atingir, então ele sempre quer estar naquele nível, para atingir um nível maior de reconhecimento. Então ele vai entrar numa espécie de um looping de necessidade. O que é um looping? Aquilo que fica girando, girando, sem fim. Você entra num looping de uma necessidade de provar a sua própria capacidade. Olha como que funciona a mente de quem tem esse perfil. Ele sempre vai querer ficar provando para ele mesmo que ele é o melhor. Então ele se sente valorizado, ele se sente reconhecido quando ele tem oportunidade de crescer e ele atinge esse crescimento. Ok? Combinado até aqui? Você tá entendendo o que é uma pessoa que tem esse perfil dominante mais forte? Joia!
Quais que são as necessidades e quais que são os maiores medos de quem tem esse perfil dominante? Eu separei aqui também para você. Olha, é muito gostoso falar disso, porque necessidades e medos acabam vindo da história da pessoa. Mas eu não vou entrar também nesse detalhe, foi só um insight que me veio aqui, que todo perfil, quando você vai analisar o perfil de cada pessoa, você necessariamente precisa conhecer a história dessa pessoa, para saber se ela está num perfil natural ou um perfil modificado. Se ela tiver um perfil modificado, as ações, os comportamentos vão ser doloridos para ela. Então ela vai sentir um desconforto em cada atitude que ela for tomar. Se ela tiver um perfil natural, ela vai achar que aquilo está tudo bem. E aos olhos dos outros, talvez não tá. Porque se for natural para ela, esse perfil, ela vai se comportar de forma tão leve e tal, e ela pode até exagerar em algumas características. E aos olhos dos outros, pode ser, opa, você está sendo arrogante demais, prepotente demais, entendeu? Então, para quem é analista comportamental, como eu sou, eu preciso conhecer sempre a história da pessoa. E fica a dica para você, depois dessa live, que você vai conhecer um pouquinho sobre perfil, sobre as características, aí talvez você esteja lembrando de alguém que tem esse perfil, conheça também a história dessa pessoa que você está pensando, ou reconheça a sua própria história também para se colocar dentro dela e analisar os seus próprios comportamentos. Combinado? Então tá. Esse perfil dominante, ele tem uma necessidade de estar no controle das próprias atividades. Talvez até nas atividades dos outros, tá bom? E tem uma necessidade também de agir de forma individual, sozinho. Não quer ajuda de ninguém. Ele não precisa de ajuda, porque só ele se basta, tá bom? E o medo? Qual que é o medo de quem tem esse perfil dominante mais forte? É um medo de perder o controle, perder a autonomia. Lembra que eu falei que essa pessoa gosta muito de competitividade, tem um sangue competitivo muito forte? Então, se ele perde a autonomia, ou se ele se sente ameaçado que vai perder a autonomia, o senso de competitividade aumenta. Então ele quer voltar a ter essa autonomia, ele quer voltar a ter o controle nas mãos. Então, se eu fosse uma espécie de retroalimentação da competitividade. Se ele sente que pode perder o controle, ele aumenta a competitividade. Se ele começa a atingir o nível que ele planejou, ele aumenta a competitividade. Parou tudo. Ele aumenta a competitividade interna para atingir um nível maior. Essa palavrinha é difícil, competitividade. Entendeu? Então, ou ele compete com os outros, porque está perdendo a autonomia, ou ele compete com ele mesmo, porque ele quer chegar no nível superior. Então, é uma intensa competitividade. Combinado? Entendido? Como que é interessante, né? Perfis comportamentais. E aí, aqui na live? Joinha? Agora eu não sei quem tá aqui, se é Ed ou se é minha mãe, ou entra e sai, constante. Ou é o assunto, ou é a internet, e sigamos. Vamos lá. Eu vou te dar agora, um entendimento como que você vai lidar com essa pessoa que tem esse perfil dominante mais forte. Tá. Primeira coisa, você vai... Eu já te dei a dica, né? Do banheiro pro seu companheiro aí, mulher que tá assistindo, te dei a dica do companheiro, né? Te desafio a lavar o banheiro. É bem por aí mesmo, tá? Como lidar e como motivar com esse perfil. Você sempre vai estabelecer um desafio novo. Você sempre vai colocar um objetivo novo, alguma meta nova, alguma coisa nova para essa pessoa atingir. Só que tem que ser atingível. Não vale passar nenhuma meta que seja impossível de atingir, porque essa pessoa vai entrar num looping muito doido. Ela não vai conseguir fazer
e ela vai se cobrar, se cobrar, se cobrar, e aí vai dar ruim, tá bom? Então você sempre coloca uma meta, sempre coloca um objetivo novo, de forma constante, só que sempre tem que ser atingível, para essa pessoa ter um nível ali, poxa, eu vou atingir aquilo ali, tá? Lembra que eu falei que ele sente uma necessidade de mostrar que ele é capaz? Então, poxa, se você coloca algum objetivo, alguma meta que é inatingível, como que ele vai mostrar que ele é capaz se ele não atinge isso? Por isso que eu falei que ele vai entrar num looping muito doido, que ele não vai atingir o que ele quer, ele pode até ficar desmotivado e você está achando que está motivando e na verdade você está desmotivando. Então calcula muito bem aí o nível do objetivo, o nível da meta. Eu lembro que eu comentei acho que foi na live da semana passada, eu contei lá no finalzinho da live sobre uma funcionária que eu tive lá em Rio Branco, que eu tive que conversar com ela mais duro. Ela é uma pessoa que tinha o perfil dominante muito forte. E eu sempre colocava metas para ela. As metas dela, elas eram sempre um pouquinho mais altas do que a das outras meninas que trabalhavam para mim. Não porque... Quer dizer, não vou explicar. Aliás, eu vou explicar porque que a meta dela era mais alta. Porque ela se sentia desafiada. Ela não é porque ela se achava melhor do que as outras, é porque era uma forma de desafiar ela. E ela sempre atingia aquela meta. Então você tem que trabalhar de uma forma que a outra pessoa vai entender o porquê que você está trabalhando daquela forma com ela. Existem muitos casos, e agora eu vou dar uma opinião minha, existem muitos casos onde a isonomia no tratamento é maléfico, tá? Presta atenção, a isonomia no tratamento de pessoas é maléfico, porque eu acredito, e agora eu trago essa minha opinião para um ambiente organizacional, tá? Um ambiente de empresa, um ambiente de loja, enfim, para empresas. Quando você trata todos do mesmo jeito, você acaba prejudicando alguém, sempre, porque se cada um se comporta de um jeito, se cada um tem uma maneira de se sentir valorizado, se sentir responsável, então você tem que tratar ele da forma que ele vai se sentir assim, e não de um jeito igual àquela outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa, vamos pegar esse exemplo do dominante. Se você passa uma meta muito baixa para ele pode até imaginar que você está subestimando a capacidade dele. Olha que louco, a cabeça da pessoa, ela trabalha de uma forma totalmente diferente daquela que a gente imagina. Então imagina, você passou uma meta pequenininha, aí você pensou, nossa, vou passar uma meta baixa, para essa pessoa atingir, ela vai atingir e vai se sentir melhor. Você pode estar dando um tiro que vai sair pela culatra. Você pode estar dando uma meta baixa e por achar que é uma meta muito baixa, ela nem vai se esforçar demais. Então ela pode se sentir até desmotivada. Então fica o grande lance da live até o momento. Tratamento estou procurando a palavra e não achei. Mas assim, vou falar da forma mais fácil. Tratar as pessoas de uma forma igual pode ser prejudicial em ambientes corporativos. Procurem conhecer os perfis das pessoas e tratem essas pessoas de acordo com o seu perfil, de acordo com o que ela pode entregar de capacidade. Aí sim você vai estabelecer uma motivação congruente com o perfil dela. Joinha? Tá. Outra maneira de lidar com esse perfil dominante, sempre reconhecer o dinamismo dessa pessoa, sempre reconhecer a praticidade, a agilidade. Só que lembra que eu falei sobre linguagem de valorização, lá em algumas lives atrás? Você não vai reconhecer de qualquer maneira, você tem que reconhecer da melhor forma que essa pessoa se sinta reconhecida. Então, primeiro, dica valiosíssima, dica de ouro. Reconheça que ela atingiu o resultado. Então, dê os parabéns por ela ter atingido o resultado, porque ela tem foco no resultado. Agora, a maneira que você vai dar os parabéns, aí pode ser com o famoso tapinha nas costas, toque físico,
pode ser com elogio verbal, palavras de afirmação, pode ser por atos de serviço, pode ser presentes, né? Compra uma lembrancinha, pode ser por atos de serviço, olha, cara, eu vou limpar sua mesa amanhã, sei lá, estou inventando aqui. Então, procure descobrir qual que é a linguagem de valorização das pessoas, para você elogiar da forma que a pessoa se sinta elogiada. Nossa, isso vai dar um poder para você que você nem imagina. Outra forma de lidar com essas pessoas que têm o perfil dominante, dá autonomia para essas pessoas. Deixa elas fazerem do jeito que elas querem as coisas. E outra, legal, dá uma autonomia para que ela corra um certo risco. Lembra que eu falei que ela é automotivada e ela é motivada por desafios? Então, dê autonomia de uma forma que ela corra riscos. Isso vai ser sensacional para essa pessoa. Outra forma é construa um espaço para ela poder crescer. Ela precisa sentir que ela vai chegar em algum lugar. Ela precisa sentir que ela vai evoluir, que vai crescer. Ok? Jamais, jamais, jamais o verbo nunca estabeleça tarefas rotineiras. Isso vai matar a criatividade de quem tem esse perfil dominante. Combinado? Combinado. Olha, se até aqui você entendeu tudo, ótimo. Se você faltou alguma parte que eu poderia ter explicado melhor, escreve nos comentários. Escreve a sua dúvida, porque isso é importantíssimo. A maneira como você entende o perfil da outra pessoa vai fazer muita diferença na sua forma de se comunicar com essa pessoa. E, consequentemente, vai fazer muita diferença nos seus resultados com essa pessoa. Combinado? Lembra que eu falei no início que eu ia falar de dois perfis, dominante, e agora eu vou falar do teoricamente, lembra? Teoricamente oposto, que é o estável. O dominante, ele gosta de fazer o quê? Lembra? Fazer rápido, foco no objetivo. O estável, ele já vai gostar de fazer acompanhado. Exatamente. Ele sempre vai buscar um consenso das pessoas que estão com ele em prol do objetivo. Lembra que o dominante era sozinho? O estável é acompanhado. Então ele quer trazer pessoas para perto dele, tá? E mais que isso, não basta trazer, ele quer que todos se sintam bem em prol do mesmo objetivo. Então esse é o estável. Começa a identificar aí essas características ou em você, ou em alguém que você está lembrando, tá? Então os estáveis são extremamente conservadores, leais pra caramba, prestativos, simpáticos, de fácil convivência também. O que mais? Muito compreensivo, excelente ouvinte, porque como ele procura um bem-estar geral, ele vai ouvir o que você precisa. Ele quer saber de você o que você precisa para estar bem. E por isso ele tem essa característica valiosíssima, que é um excelente ouvinte. São flexíveis nas ideias, justamente por procurar esse bem-estar entre a galera, esse bem-estar entre as pessoas. Ele vai ser flexível nas ideias. Em algumas situações ele pode até abrir mão de alguma ideia dele em prol de um bem maior, de um bem comum, de um bem em conjunto. É muito paciente, muito disciplinado, reservado também. Você percebeu que eu até mudei um pouco o meu tom de voz, mudei até a velocidade que eu falo, faz parte também para você entender como que é o estável, tá? O estável ele é assim, ele fala mais devagar, ele é mais paciente, ele pensa muito antes de falar, tá certo? Ele é mais equilibrado, adora uma rotina, ele adora uma estabilidade. Pegou? Estável, estabilidade. Eu costumo apelidar, e eu vou apelidar, até porque eu tenho um perfil estável também muito forte dentro de mim, tá? Então eu apelido o estável como o labrador dos perfis. Não sei se você já teve labrador, ou conhece alguém que já teve um labrador. Labrador não é aquele cachorro
que todo mundo pega, todo mundo faz carinho, você aperta, puxa a orelha, pega no rabo, aperta as patas e o labrador não faz nada, ele só deita, coloca a língua pra fora, sorri. Você já viu que o labrador sorri? Então, eu costumo falar que o perfil estável é o labrador dos perfis. Eu sabia, mãe. Eu sabia que você tinha um estável dentro de você. E amanhã você vai se identificar também no outro, tá? O seu, um é hoje, o outro é amanhã. Então, eu costumo falar que o perfil estável é o labrador dos perfis, tá? Guarda essa aí. Hashtag da live, labrador dos perfis. Então, vamos lá. Assim como eu falei dos dominantes, que ele tem algumas características que podem ser melhoradas, podem ser mudadas ou lapidadas é a melhor palavra, o estável também tem, tá? Apesar de todas essas características, aparentemente, nossa, o estável é perfeito, então. Nada disso, ninguém é perfeito. O estável, ele pode ser muito passivo, ele pode ser muito vagaroso, pode demorar para fazer as coisas, porque ele quer fazer de uma forma que todo mundo se dê bem. Então ele pode ser vagaroso, ele pode ser indeciso, pode ser introvertido também, tá? Pode procrastinar bastante. Procrastinar ficou óbvio aqui, né? Já que ele procura um bem-estar geral da galera, então ele pode ir empurrando com a barriga aquele objetivo, aquele projeto, porque se alguém não tiver bem, para ele não tá bem. Então ele vai procrastinar até todo mundo estiver bem, tá? Procrastinador, insegurança, muito medo de ousar. Lembra que eu falei que ele gosta muito ali do ambiente tranquilo, um ambiente previsível, então aquela previsibilidade acaba podando ele a capacidade de ousar. Lembra no dominante, que o dominante gosta de correr risco? Eu até falei para você que uma das formas de motivar é estabelecer uma autonomia para ele e até uma autonomia onde ele corra risco. Jamais faça isso com o estável. Ele não gosta e ele não vai aceitar. Então, tem medo de ousar, é mais reprimido, mais complacente. Lembra que eu falei que ele pode até abrir mão de certas ideias em prol do conjunto? Então ele é mais complacente, mais lento, mais permissivo, mais dependente das outras pessoas, tá bom? Totalmente oposto ao dominante, né? O dominante eu te falei, né? Que ele é sozinho, ele pega e faz, ele não quer saber dos outros, pode até dar aquele clima de arrogância, aquele clima de você não é bom pra mim. O estável não, tá? O estável vai pegar assim, eu tô gesticulando porque eu tô imaginando pessoas, tá? O estável vai pegar assim, vem cá pro meu lado, vem cá, o que você precisa? Conta pra mim, o que você quer pra ficar melhor? Então o estável é assim, tá? O dominante vai pra lá que eu faço isso aqui, deixa comigo que eu resolvo. É mais ou menos isso aí. E aí, quais são essas consequências, né, que o estável pode ter no comportamento dele por essas características muito fortes dentro da pessoa? Ele pode ter uma dificuldade para dizer não, isso aí você já tinha imaginado, né? Se ele pensa nas pessoas, ele vai ter uma dificuldade de dizer não. Exatamente, tem uma grande dificuldade. Eu mesmo tinha muita dificuldade. Hoje eu já falo não com mais facilidade. No passado, quando eu não entendia que esse meu perfil era mais forte, eu tinha dificuldade de falar não. É uma dificuldade de expressar os sentimentos. A pessoa não sabe muito como expressar, ela tem dificuldade de falar dos sentimentos dela, ela acaba se reprimindo muito, tá? Por que isso? Deve ser a primeira pergunta que você fez aí na sua mente. Por que ele tem dificuldade de falar o que sente? Para não correr o risco de magoar as outras pessoas. Lembra que eu falei que ele preza pelo bem comum, todo mundo estar bem para um objetivo, tá? Então ele prefere se segurar, não demonstra muito, com receio de magoar as outras pessoas. Aí, ó, o próximo que tá aqui, uma tendência de guardar rancor. Tá vendo? Se ele segura os sentimentos, ele pode guardar rancor com muita facilidade. A pessoa falou alguma coisa para ele, olha, se um dominante conversando com o estável, o dominante vai
olha, uma dica. Se você vê uma pessoa que está conversando sempre assim, ó, com o dedo assim, com o dedo, quase certeza que é um dominante falando, tá? Então, se um dominante for conversar assim com o estável só vai fazer assim, ó. Vai indo para trás, porque ele vai se fechar, ele vai ficar com ele ali, vai pensar, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Entendeu? A linguagem corporal, o dominante é assim, para frente, o estável vai mais para trás, assim, ele fica na dele ali, beleza, né? Então, olha quem entrou também, interior de Rondônia. Eu sempre falo das pessoas especiais do interior de Rondônia. Maria Ângela, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa live. Eu só não vou lembrar se é Ouro Preto ou de Paraná ou Jaru. Me desculpe se eu esqueci a cidade onde você... É de Paraná, né? Acho que é de Paraná. Me corrija escrevendo aqui qual cidade que você tá. E o Baena, como é que tá o Baena? Um abraço, Baena, para você. Grande amigo. Então, eu falava lá da tendência de guardar rancor, né? Exatamente. Então, e o estável também vai reagir muito mal às mudanças, tá bom? Mudanças repentinas. Como ele gosta daquele ambiente mais previsível, daquele ambiente mais estável, da previsibilidade, qualquer mudança brusca que acontecer no seu ambiente, ele vai se retrair também, vai falar, opa, calma aí que esse negócio aqui mudou muito rápido. Então ele vai se retrair, ele vai ver onde que ele pode avançar, por que mudou rápido. Então, para você colocar uma mudança na vida de um estável, tem que ser aos poucos, tem que planejar a mudança, tá? Planejar a mudança. Lembra que o dominante ele faz sem planejamento? O estável é o contrário, tem que planejar as mudanças, tá? Planejar o próximo passo, ok? Como que você aumenta o reconhecimento, como que você estimula, nossa, ficou tudo errado agora que eu falei, como que o estável se sente reconhecido? Pronto. Olha, sempre que você tiver a oportunidade de falar de uma forma fácil, fale da forma fácil, fica legal. Então, como que o estável se sente reconhecido? Quando ele percebe a lealdade e a confiança. Então, quando ele sente que as pessoas estão sendo leais com ele e estão confiando nele, o contrário também acontece, tá? Quando ele aumenta as suas atitudes de lealdade com as outras pessoas e as suas atitudes de confiança, é onde ele se sente reconhecido, tá bom? Então, jamais, de jeito nenhum, nunca pense nisso, é quebrar a confiança com o estável, tá? Não que você possa quebrar a confiança com as outras pessoas, não é isso, tá bom? Estou falando que do estável é o fim do mundo, essa pessoa vai sentir o lixo, mais do que as outras pessoas, tá? Porque faz parte do perfil dele estabelecer essa confiança, tá bom? Tá. E essas necessidades e esses medos dessas pessoas que têm o perfil estável, qual que é, Cadu? Então, ele tem uma necessidade, ele precisa de estar em ambientes onde ele vai se sentir seguro, onde ele vai se sentir acolhido, tá? Seguro. Então ele tem o ambiente tem que mostrar para ele que ele pode ficar tranquilo, que nada de brusco, nada de repente vai acontecer. Esse é o ambiente do estável, ele sente essa necessidade, tá bom? Quanto mais segurança ele puder perceber no ambiente, e quando eu falo ambiente, só abrindo parênteses para você, quando eu falo em ambiente, é lugar físico, tá? E pessoas, tá bom? É o ambiente onde você vive. Então são os lugares, o lugar físico e as pessoas. Então segurança nas pessoas, previsibilidade nas pessoas. Então, quer conviver com estável? Não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Vou dar um spoiler agora não. Outra coisa também que ele sente muita necessidade é rotina, tá? Uma rotina pré-determinada. Então, tudo que você puder explicar como que vai acontecer, olha, pessoa estável,
isso vai acontecer assim, assim, aqui é uma rotina assim, assim, assado. A gente chega aqui na empresa tal hora, fulano faz o café, aí a outra fulana traz os biscoitinhos, aí tal hora a gente para almoçar, fica tal hora de intervalo, aí você 3 horas vai tomar outro café que é feito pela tia do cafezinho lá, tá? Então essa rotina ela é importantíssima para a pessoa que é estável, tá bom? Então se ela for, no caso, exercer uma profissão onde não tem horário, nossa, isso vai ser ruim demais para a pessoa que é estável. Então ela vai ter que trabalhar isso nela muito forte, se ela quiser exercer essa profissão nesse ambiente, por exemplo. Agora, se você coloca ela num ambiente que é seguro, não, aí tá tranquilo, tá? Aí tá beleza. Se for em casa, por exemplo, vamos dar um exemplo de casa, eu dei o exemplo de casa lá no dominante, agora eu vou dar o exemplo de casa no estável. Agora eu vou falar para os homens. Lá no dominante eu falei para as mulheres. Agora no estável eu vou falar para os homens. Você, homem, que tem aí uma companheira que é estável, tá? Senta junto com ela e escreve o cardápio do almoço na semana toda. Ela vai adorar isso. Ela vai adorar. Determina o cardápio com ela. Fala, olha, amor da minha vida, segunda-feira a gente vai fazer isso, terça isso, quarta X, quinta Y, sexta Z, no sábado eu vou cozinhar. Então, programe, sei lá, só um exemplo, tá? Programe o cardápio com ela vai amar, ela vai achar que você é o melhor marido do mundo, tá? Porque ela é estável, porque ela quer um ambiente seguro, ela quer um ambiente previsível, tá bom? Combinado então, 2 dicas, uma para as mulheres, outra para os homens, então estamos, beleza, tá? Como que você vai lidar com o estável? Como que você vai motivar o estável? Beleza. Elimina qualquer possibilidade de conflito. Qualquer possibilidade de conflito você tira para fora. O estável não gosta de conflito, ele detesta ter que entrar em algum conflito com alguém, porque ele gosta que todo mundo se sinta bem. Todo mundo tem que estar feliz e todo mundo tem que estar bem. Elimine os conflitos, tá? Agora, como que você vai fazer isso? Aí é com você, aí é com as pessoas que você tem o contato, aí é com o seu conhecimento dos perfis das pessoas, é da sua habilidade isso aí. Eu sei que você é capaz para fazer isso. Se você precisar de ajuda, fale comigo, eu vou ajudar você. Tá? Mantenha um ambiente seguro, mantenha um ambiente previsível. Tá? Então elimine conflitos e mantenha um ambiente previsível. Tá bom? Nada de surpresas, o estável não gosta de surpresa. O que mais? Claro, manter uma comunicação clara, sem distorções. Se possível, escreva o que vai ser feito, tá? Uma comunicação clara, objetiva, com determinações, com regras. O estável adora isso. Tem que ser de fácil entendimento. Não só para ele, mas para todos que vão se sujeitar a essas regras também. Então, se possível, que ó, deixa escrito assim, ó. Aqui não é nenhum grupo de regras, mas é só um exemplo. Deixa escrito na parede o que é para fazer. É legal isso aí, tá? Você vai se concentrar no como fazer e não no o que fazer. Essa é uma dica boa. Então, com o estável, ele quer saber como que vão fazer as coisas. Como que eu vou fazer a minha atividade profissional? Como que eu tenho que me comportar? E não o que eu tenho que fazer, tá? É como. Lá com o dominante, você passa só onde que ele tem que atingir, qual que é o resultado que você tem que dar. É esse. Pronto, o resto ele resolve. No estável, não. Você vai explicar para ele como que ele tem que fazer. Entendida essa diferença? Olha, pessoas, é muito show. Perfil comportamental é fantástico. Então, é o seguinte, de conteúdo, estamos no fim. Falei tudo que poderia falar, tanto do perfil dominante quanto do perfil estável. Dei exemplos profissionais, exemplos dentro de casa. Agora, se vocês tiverem... Nossa, falei mal agora, hein?
Então agora, se você tiver alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode ser agora na live, aqui agora, pode ser depois para você que está assistindo aí também a gravação da live. Então você pode escrever nos comentários, pode mandar mensagem para mim sobre alguma dúvida que você teve, sobre algum comportamento que você quer entender um pouco mais, pode escrever nos comentários que eu vou responder você, combinado? Então, é isso aí. Ó, gostei muito, tivemos Goiânia, tivemos Brasília, né, a Dindinha entrou também, tivemos Rio Branco com a Ed, tivemos de Paraná com a Maria Ângela, foi muito legal. Então eu faço o que? Desejo uma excelente noite de quinta-feira para você que esteve aqui nesses 50 e poucos minutos de live, minha voz está quase indo embora e fica aí o convite para amanhã, tem mais, certo? Boa noite, valeu demais, tchau!